Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem? Vamos começar agora mais uma aula de correções. Então, vamos começar agora a correção, das atividades enviadas sobre funções de primeiro e segundo grau, ou seja, função afim e função quadrática. A questão número 1. No gráfico abaixo está representada a função polinomial do primeiro grau, Porque a gente sabe que é do primeiro grau, porque o seu gráfico ele é representado por uma reta. Eu quero saber qual é a raiz dessa função. Raiz, gente, é o x, tá? Então, a gente vai olhar aqui na reta das abscissas, tá? Na reta do x. Aonde essa reta está cortando? Aqui no 3. Então, quem que é o x dessa raiz? Desculpa, qual é a raiz dessa função? Menos 3. Alternativa A. Questão de número 2. O gráfico abaixo representa uma função f de r em r, definida por y igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c pertencentes aos reais e a diferente de zero. Quais são os zeros dessa função? Quando eu pergunto quais são os zeros dessa função, eu também estou me referindo ao x, tá? Então, por onde esse gráfico passa quando ele corta aqui o eixo x? Em quais pontos? Menos 1 e 3. Então, alternativa C. Menos 1 e 3. Questão de número 3. Estudamos a função do segundo grau a partir de seus conhecimentos. Observe os gráficos abaixo de função do segundo grau e relacione, respectivamente, a alternativa correta em relação às suas raízes. Então, vamos lá. Temos aqui o gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Gráfico 1. A função tem duas raízes, correto? Gráfico 2. A função não tem raízes? Errado. Tem sim, encostou no gráfico, tem sim uma raiz. Gráfico 3 tem uma única raiz. Olha, ele nem encosta na reta, então ele não tem raiz. Então, alternativa A é falsa. B. A função não tem raízes, errado, tem duas raízes, então, letra B tá errada. A função tem duas raízes, ok, correto. Gráfico 2. A função tem duas raízes iguais, corretíssimo, passou aqui, e ele tem duas raízes iguais. Gráfico 3. A função não tem raízes, correto, não tem raízes mesmo. Então, a letra C está correta, mas vamos continuar. Letra D. A função tem uma única raiz? Falso, Nem precisa continuar. Letra E. As raízes têm mais de duas raízes? Tá meio errado isso, A função tem raízes nulas? Errado. A função não tem raiz real? Verdade, mas a 2 estava errado. Então, a alternativa, letra C. Questão número 4. Observe abaixo o esboço dos grafos desenhados por 5 estudantes. Aí temos o gráfico do Luan, um do Caio, um do João, um da Laís e um da Mari. Qual desses estudantes representou a função f de x igual a 4x mais 1? Então, qual desses gráficos está representando a função 4x mais 1? Olhem, observem. No primeiro gráfico aqui, a gente está vendo, se é 4x mais 1, eu sei que o meu b vale quanto? Que é o meu termo independente. Meu b é igual a 1. Tá? Então, o gráfico, ele vai atravessar o meu y exatamente no ponto 1. Olha, atravessou no ponto 1, atravessou no ponto 1. Esses aqui eu já posso descartar, estão errados, porque aqui passou no 1, mas eu não quero o 1 do x, e sim o 1 do y. Somente esses dois gráficos, por enquanto, Luan e Caio, certo? Mas ainda temos mais alguns termos para observar. Minha reta tem que ser crescente, Porque o meu coeficiente aqui é positivo. Então, se o meu A for maior que 0, ele é positivo. Então, reta crescente. Ambos estão crescentes. Quem mais a gente pode analisar? Os pontos.
Olha, o ponto 1 e 5. Vamos analisar esse ponto 1 e 5. Se eu substituir, vou colocar aqui os pontos 1 do x, tá? E 5 para o y. Então, esse 1 é do x, e o 5 é do y. Se a função é f de x igual a 4x mais 1, esse valor f de x aqui é o mesmo que y, né? Então, vamos substituir no lugar desse x aqui o valor 1. Se o ponto realmente for 5, isso é verdadeiro, tá? Então, vamos lá. É y igual a 4, x vale 1, vezes 1 mais 1. Então, y igual a 4 vezes 1 é 4, mais 1, y igual a 5. Isso tá verdadeiro? Sim. Y é igual a 5. A gente viu aqui que passou quando y for 5, ó. Pontos 1 e 5. Então, Luan tá correto. Já o Caio não. Porque aqui, quando a gente juntar o ponto 1, tá passando aqui no 4 e um pouquinho além do 5. Então, esse gráfico não está correto. Então, o gráfico correto aqui é o do Luan. Letra D. Continuando, questão número 5. Matheus é técnico em computação e tem uma oficina de representação de serviços para a reparação de computadores com problemas. Matheus obedece a seguinte regra para a cobrança dos serviços. C igual a 20x mais 60. Onde C é o custo em reais e x é o número de horas de trabalho no computador avariado. Na semana passada, Matheus recebeu um computador com muitos problemas, tantos que ele demorou 16 horas para consertá-lo. Matheus recebeu por esse serviço quanto em reais? Olha, então a gente sabe que o x aqui está representando as horas, né? E que ele demorou quantas horas? 16 horas, correto? E eu quero saber quanto ele vai receber. Então, eu quero saber o valor do C, que é o capital, tá bom? Então, C vai ser igual a 20 vezes a quantidade de horas, que foi 16 horas que ele gastou, mais 60. 20 vezes 16, 320. Então, C igual a 320 mais 60. Então, quanto ele vai receber? 320 mais 60? R$380. Letra E. Continuando ainda com a letrinha, com a número 6. O congelador de uma geladeira especial precisa, nas primeiras horas de funcionamento, T, esse T está representando o tempo, tá? Primeiras horas. Ter sua temperatura, T maiúsculo, de temperatura, variando entre valores negativos e positivos, para que os alimentos não percam suas propriedades, de acordo com a função T de T igual T ao quadrado menos 4T mais 3. Ao ligar a geladeira, o congelador atinge a temperatura de 0 graus depois de quanto tempo? Agora, eu vou ter que igualar, então, essa temperatura aqui depois de ligada. Então, T de T é o que eu vou igualar a quanto? A 0, porque é o que eu quero, ó. Ao ligar a geladeira, o congelador atinge a temperatura de 0 graus, tá? Então, 0 vem aqui. Igual T ao quadrado menos 4T mais 3. Né? Ou eu posso reescrever isso assim, T ao quadrado menos 4T mais 3 igual a 0. E a gente vai resolver isso aqui através de Bhaskara. Vamos lá. Então, resolvendo através de Bhaskara, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual. Olha, o A aqui vale 1, o B menos 4 e o C 3. Então, vamos substituir B menos 4 ao quadrado menos 4 que multiplica A, que é 1,
que multiplica C, que é 3. Delta é igual 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Sinal negativo ao quadrado fica positivo. Menos com mais, sinais diferentes, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Então, delta vai ser igual a 16 menos 12, 4. Ok? Agora, vamos resolver o valor do t, né? Então, t vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. T vai ser igual a b menos 4, então, menos 4, mais ou menos raiz de delta, raiz de 4. Tudo isso sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. Então, T vai ser igual, menos com menos, mais ou menos, raiz de 4, 2. 2 vezes 1, 2. Então, T vai ser igual, vou pôr telinha, 4 mais 2 sobre 2. 6 dividido por 2, 3. T duas linhas, 4 menos 2, tudo isso sobre 2. 4 menos 2 é 2, dividido por 2, 1, né? Então, temos aqui. Depois de quanto tempo, né? Deixa eu olhar a pergunta novamente. Ao ligar a geladeira, o congelador atinge a temperatura de 0 graus depois de 1 hora e 3 horas. Alternativa A, né? A gente vai marcar aqui. Alternativa A. Correto? E a gente encerra aqui a nossa lista de atividades. E bons estudos!